Sabemos que muitas regiões do Brasil, infelizmente, são castigadas e convivem há anos com a falta de água, mas em 2015 vivemos uma grande crise hídrica no estado de São Paulo e esta pode ser relacionada à falta de planejamento governamental para devida captação e destino do grande volume de água durante os períodos de fortes chuvas, bem como o enorme desperdício por parte de vários setores da sociedade, como na agricultura, nas indústrias, nos vazamentos das distribuidoras de água e, em menor escala, nos nossos lares. Muitas casas ficaram sem esse recurso importantíssimo durante dias e, finalmente, quando o obtiveram, não ocorreu de forma adequada, pois a origem da água era o volume morto, uma reserva de emergência que em muitos casos modificava o cheiro, o gosto e a sua coloração. Associado à falta de água, tivemos um aumento expressivo nos casos de dengue por conta do armazenamento inadequado por parte da população que tinha muito medo de ficar sem esse recurso. Em momentos de dificuldade como esse, nós começamos a repensar as nossas atitudes, mas e você? Já parou para pensar qual é a importância da água para os seres vivos? É muito difícil imaginar a vida como a conhecemos em qualquer lugar do universo sem a presença de água no estado líquido. A maior parte da composição celular é água. As substâncias que absorvemos do meio geralmente estão na forma de soluções aquosas. Quando os seres vivos excretam substâncias tóxicas como a amônia, o ácido úrico e a ureia, há a necessidade de água. O transporte de nutrientes pelos vasos condutores de seivas das plantas ou pelo sangue ocorre por meio hídrico. Você sabia que na forma de gelo ela pode ser encontrada na atmosfera de algumas estrelas e em outros planetas, como nos anéis de Saturno? Na forma de vapor em algumas galáxias? Já reparou que a ciência, ao buscar alguma forma de vida fora da Terra, sempre tenta encontrar algum vestígio de água? Sabemos que a água compõe em percentual a maior parte dos corpos de qualquer ser vivo. Por exemplo, nas folhas de uma planta pode chegar a 80%, no tomate, 90%, no citoplasma celular, 70%. E o corpo humano, quando adulto, terá cerca de 70%, ou seja, uma pessoa com 80 quilos terá aproximadamente 56 quilos de água. Pensando bioquimicamente, podemos citar alguns significados e importância dessa substância para os seres vivos. Quimicamente, dizemos que a molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio unidos por ligações covalentes. Nessas ligações, há diferença de eletronegatividade e, com isso, o aparecimento de dipolos, ou seja, polos elétricos negativo e positivo, que permitem a interação com diversas substâncias. Quando ingerimos suas moléculas, bebemos uma solução aquosa de sais minerais que contém, por exemplo, cálcio, potássio e sódio, que são elementos químicos cruciais para a constituição dos ossos e manutenção de impulsos elétricos nas células nervosas e nos neurônios. Diversos processos como a fotossíntese, digestão, respiração, transpiração, excreção e a liberação de hormônios, como a adrenalina, o estrógeno e a testosterona, estão atrelados à presença de água e sua capacidade de dissolver muitas substâncias. Ao realizarmos atividades físicas que requerem esforço, precisamos de mais energia provinda da respiração celular em meio aquoso. Com isso, elevamos a temperatura corporal e, graças à água que evapora roubando calor em excesso, este processo conhecido como endotérmico, mantemos nossos corpos num sistema homeotérmico com temperaturas entre 36 e 37 graus Celsius. Devemos repensar as utilidades desse bem tão precioso e extrapolar as barreiras que enxergam a água apenas para consumo, higiene pessoal e lazer. Ela é fundamental para a manutenção da umidade atmosférica, a relativa estabilidade do clima do nosso planeta, a constituição de qualquer ser vivo, a produção de alimentos, para as navegações, na geração de energia elétrica, na formação dos rios, lagos, mares e, consequentemente, na formação da biosfera terrestre. Portanto, daremos mais importância à água
quando entendermos o seu real valor na natureza e percebermos que cada um de nós é um pouco água também.